Aula 6, autovalores e autovetores. O que seriam autovalores e autovetores? Seja A uma matriz quadrada n por n e um vetor v não nulo do Rn. O vetor v é chamado autovetor ou vetor próprio, vetor característico da matriz A se existe um escalar lambda tal que AV, a matriz A vezes esse vetor v não nulo, é igual a lambda vezes v, ou seja, AV é um múltiplo escalar de v. O escalar lambda é denominado autovalor, ou valor próprio, ou valor característico, de A, e V é um autovetor associado ao autovalor lambda. Tem sempre que lembrar isso, um autovetor está sempre associado a um autovalor. Beleza, então tendo uma matriz A, como que a gente consegue nossos autovalores e nossos autovetores? Se a gente reescreve aquela equação, a equação AV é igual a lambda V, o que a gente pode fazer? Subtrair dos dois lados lambda V. Então eu fico com AV menos lambda V é igual a zero. Eu posso perceber também que eu tenho V nas duas parcelas, eu vou fatorar esse V. Mas antes de fazer isso, eu tenho que perceber que se eu só fatorasse direto, eu ficaria só com A menos lambda V. Só que isso aqui eu não posso fazer, né? Eu estou subtraindo um valor, né, um número, de uma matriz. Então eu tenho que ter a matriz identidade aqui, da mesma ordem de A, para eu conseguir fazer essa conta, certo? Que foi nesse passo aqui. Se eu boto essa matriz de identidade aqui, eu não mudo nada, que a matriz de identidade vezes V é o próprio V. Eu não mudei a igualdade. Então a gente percebe que essa forma fatorada aqui, né, A menos lambda I vezes V é igual a zero, que é um sistema homogêneo, então ele sempre admite a solução trivial. Mas pra gente essa solução trivial não vai ser interessante, né? Porque a solução trivial seria quem? Seria V igual a zero. Só que a gente viu, né, que o nosso autovetor é um vetor V diferente de zero. Então, para a gente, essa solução não é interessante. Se o sistema admite uma única solução, então a solução é obrigatoriamente a trivial, que é o que a gente não quer. Nesse caso, a matriz A menos lambda I é invertível. E a solução única seria V igual a zero, que eu tinha dito. E como A menos lambda I é invertível nesse caso, então o determinante dela é diferente de zero. E quando isso ocorre, a gente chega nesse caso que a gente não quer, que nosso vetor V tem que ser o vetor nulo. Então o que a gente quer resolver? A gente quer resolver o caso em que essa matriz aqui, A menos lambda I, não é invertível. E quando que isso acontece? Quando o determinante dela é igual a zero. E se ela não é invertível, eu vou ter infinitas soluções. Essa expressão aqui é o que a gente usa para encontrar os autovalores da matriz. E essa expressão também, o determinante de A menos lambda I, vai ser um polinômio de grau n, onde n é a ordem da matriz, né? Uma matriz quadrada de ordem n, em lambda, denominado polinômio característico. Essa expressão aqui a gente chama de equação característica, e as raízes dessa expressão, os valores para lambda que satisfazem esse polinômio sendo igual a zero, a gente chama de autovalores de A. Substituindo cada valor de lambda nesse sistema linear aqui, sistema homogêneo, a gente consegue obter um conjunto de autovetores associado a cada autovalor. Para cada substituição que a gente fizer, a gente vai encontrar um espaço vetorial associado a esse autovalor, que a gente chama de autoespaço, que é associado a um autovalor lambda, para aquele lambda que a gente escolheu substituir, que vai ser um subespaço do Rn, onde n é a ordem da matriz A. Matrizes semelhantes. Uma matriz quadrada B é dita semelhante a uma matriz quadrada de mesma ordem A, se existir uma matriz quadrada P invertível, tal que B pode ser expresso como a inversa de P vezes A vezes P. Lembrando também, a gente viu que uma matriz de transformação na base A, ou uma transformação de A em A, pode ser expressa dessa forma aqui. Então a matriz de transformação de A em A, ou a T de A, né, é semelhante à matriz T da base canônica. Algumas propriedades de matrizes semelhantes são que matrizes semelhantes têm o mesmo determinante. Então, por consequência, né, se uma matriz A é invertível, uma matriz B que é semelhante a A também vai ser invertível. Porque para A ser invertível, o determinante tem que ser diferente de zero. E como o determinante de B vai ser igual ao determinante de A, o determinante de B também vai ser diferente de zero. Então B também vai ser invertível.
Matrizes semelhantes vão ter o mesmo polinômio característico e, por consequência, matrizes semelhantes vão ter os mesmos autovalores. Diagonalização de matrizes. Uma matriz quadrada A de ordem n é diagonalizável se e somente se tem n autovetores linearmente independentes. Nesse caso, A é semelhante a uma matriz diagonal D, feita dessa forma aqui. Eu tenho que a matriz diagonal é P-1A vezes P. Lembrando que essa aqui é a nossa relação de semelhança de matrizes, cujos elementos da diagonal são os autovalores de A. E P é uma matriz invertível, determinante diferente de zero, para ter essa relação aqui, cujas colunas são, respectivamente, os n autovetores linearmente independentes de A. Essa matriz P é chamada de matriz diagonalizadora e representa uma base formada pelos autovetores de A. Os autovetores de A, que são linearmente independentes entre si, estão nas colunas de P. E também, se P é uma matriz ortogonal, lembrando, uma matriz ortogonal é aquela em que a transposta é igual à inversa, que também representa uma base ortonormal. Então, se P é uma matriz ortogonal, diz-se que A é ortogonalmente diagonalizável e P diagonaliza A ortogonalmente. Isso sempre ocorre, ou seja, sempre vai ser possível achar uma matriz P ortogonal que diagonaliza uma matriz A se A for uma matriz simétrica. Vamos analisar alguns casos que acontecem no cálculo de autovalores. Uma coisa que pode acontecer é que todos os meus autovalores são distintos. Analisando um caso de ordem 2, seja V1 um autovetor de A associado ao autovalor lambda1, ele tem que ser diferente de zero, porque ele é um autovetor, né? O conjunto com esse vetor é linearmente independente, porque só tem um vetor, que não é nulo. Formando um outro conjunto, adicionando-se o segundo vetor V2, associado ao autovalor lambda2, nosso conjunto V1, V2 será linearmente independente se essa equação aqui for satisfeita. Lembrando, para ser linearmente independente, a combinação linear desses vetores, dando o vetor nulo, só pode ter a solução trivial, ou seja, A1 é igual a zero e A2 é igual a zero. Se a gente multiplica essa equação por A, a gente tem essa nova expressão aqui. A gente tem A1 vezes A, V1, mais A2 vezes A, V2 é igual a zero. Só que, pela definição de autovalor e autovetor, a gente tem que lambda1, V1 é A, V1. E lambda2, V2 é A, V2. Então, substituindo esses dois termos aqui, a gente tem que A1, lambda1, V1 mais A2, lambda2, V2 é igual a zero. Mas se, em vez de a gente fizer isso, a gente multiplica a primeira equação, essa equação aqui, por lambda1, a gente vai ter essa nova equação aqui, A1 lambda1 V1 mais A2 lambda2 V2, que vai ser igual a zero. Subtraindo dessa equação aqui, essa segunda equação que a gente tinha achado, a gente chega nessa nova expressão aqui. Esse primeiro termo aqui vai dar zero, porque eu estou subtraindo lambda1 de lambda1. Esse segundo aqui não zero, então a gente fica só com esse segundo termo. Eu tenho A2 lambda1 menos lambda2 V2 é igual a zero. Como V2 é diferente de zero, porque ele é um autovetor, ele não pode ser zero, a gente tem que ou A2 vai ser zero, ou lambda1 menos lambda2 vai ser zero. Só que para lambda1 menos lambda2 ser zero, eles teriam que ser iguais. E a gente está assumindo que os dois são distintos, são diferentes um do outro. Então a única possibilidade é o quê? Que A2 é igual a zero, certo? Se A2 é zero, nessa equação aqui, se A2 é zero, sobra só esse primeiro termo aqui, A1V1. A gente tem A1V1 é igual a zero. E de novo, V1 é um autovetor, ele não pode ser nulo. Então sobra só o quê? Que A1 tem que ser igual a zero. Ou seja, nosso conjunto V1 V2 é linearmente independente. A gente poderia continuar adicionando autovetores associados a autovalores distintos, e a gente continuaria tendo essa relação que nosso conjunto formado pelos nossos autovetores associados a autovalores distintos sempre vai ser linearmente independente. Ou seja, para autovalores distintos, sempre é possível obter conjuntos de autovetores linearmente independentes. Então, se uma matriz A possui n autovalores distintos, eu consigo obter n autovetores Li, então eu consigo uma matriz P invertível que diagonaliza A. Um segundo caso que pode acontecer é que se eu tenho autovalores iguais. Quando uma matriz possui k autovalores iguais,
a gente diz que A apresenta multiplicidade algébrica de lambda igual a K. Então, se eu tenho uma matriz com os autovalores 2, 2 e 3, então meu autovalor 2 tem multiplicidade algébrica 2, porque ele aparece duas vezes. E o meu autovalor 3 tem multiplicidade algébrica 1, ele só aparece uma vez. A dimensão do autoespaço associada ao autovalor lambda é chamada de multiplicidade geométrica de lambda. Então, lembrando, a gente substitui cada lambda que a gente acha naquela expressão A menos lambda I, V é igual a zero, para a gente encontrar o nosso autoespaço que contém nossos autovetores associados a esse lambda que a gente escolheu. A dimensão desse autoespaço que a gente acha é chamada de multiplicidade geométrica. Para cada autovalor de A multiplicidade geométrica é sempre igual ou menor que a multiplicidade algébrica. Aí, essa aqui que é a parte importante de entender. A matriz A só vai ser diagonalizável se para cada um de seus autovalores a multiplicidade geométrica for igual à multiplicidade algébrica. Ou seja, a multiplicidade algébrica tem que ser igual à multiplicidade geométrica. Se isso aqui não acontecer, se eu tenho que a multiplicidade algébrica for maior do que a multiplicidade geométrica, a matriz A não vai ser diagonalizável, que é justamente o que está escrito aqui. Se algum autovalor tiver multiplicidade algébrica maior, que está errado, é maior que a multiplicidade geométrica, a matriz A não é diagonalizável. Porque para cada autovalor, a gente precisa de um autovetor Li. Se a gente tem dois autovalores iguais, para esse autovalor, a gente precisa de um autoespaço de dimensão pelo menos 2. Se eu tiver uma dimensão menor do que 2, eu só consigo tirar um vetor Li dali. Então, eu não vou ter um vetor Li para cada autovalor. Então, eu não vou conseguir diagonalizar a matriz. Algumas aplicações de autovalores e autovetores são no cálculo de potenciação de matrizes, lembrando que potenciação de matrizes é sempre uma matriz quadrada. Como que autovalor e autovetor vai ajudar no cálculo de potências de matrizes? Se a gente quer calcular a potência da matriz A e a gente tem uma matriz D diagonal que é semelhante a A gente pode reescrever também que A é semelhante a D, certo? E utilizando essa mesma matriz P que diagonaliza a gente pode fazer o seguinte. Multiplica P à esquerda dos dois lados da equação e multiplica a inversa de P dos dois lados da equação também. O que vai acontecer? Esses dois termos aqui viram a identidade. Então sobra só o A desse lado. A gente tem que A é igual a P de P menos 1. É o que está escrito aqui. E como a gente quer calcular potências de A gente pode só substituir aqui. Quem que vai ser A ao quadrado? A ao quadrado é A vezes A, que fica P de P menos 1 vezes P de P menos 1. Só que olha o que acontece quando a gente faz isso. Aparece P menos 1 vezes P, que é a identidade. Ou seja, fica só P, fica D vezes D, que é D ao quadrado, vezes P menos 1. Só que D ao quadrado é muito mais fácil de calcular do que A ao quadrado. A ao quadrado é uma matriz qualquer. Só que D ao quadrado é uma matriz diagonal ao quadrado. E uma matriz diagonal ao quadrado é muito fácil de calcular, né? Se eu tenho uma matriz D diagonal, nesse caso a diagonal é composta pelos autovalores de A, né? Lambda 1, lambda 2 até lambda n. O resto é todo zero, né? Uma matriz diagonal. Quando a gente multiplica essa matriz por ela mesma, se a gente eleva ela a um número n, o resultado é muito fácil de calcular. Vão ser só os elementos da diagonal principal elevado a n. Então vai ser lambda 1 elevado a n, lambda 2 elevado a n, até lambda n elevado a n. O resto é tudo zero. Então fica bem mais simples de calcular, né? Porque eu tenho a matriz P, eu tenho uma matriz inversa de P. Para eu calcular A elevado a K, eu só calculo a potência de D, que é fácil de calcular, multiplico antes pela P e depois pela P inversa. Então essa conta fica bem mais simples de fazer. Então para eu calcular esse A elevado a K, eu faço P vezes D elevado a K vezes a inversa de P. É bem mais simples de fazer e computacionalmente também, se a gente quiser ser mais eficiente, essa maneira aqui é bem mais rápida de fazer.
E como eu tinha dito, né, d elevado a k é bem simples de calcular. É só as entradas na diagonal principal elevado a k. Outra aplicação também são no estudo das cônicas. Relembrando de geometria analítica, uma cônica é o lugar geométrico de pontos x, y que satisfazem essa equação aqui. Né? É um conjunto de pontos M cujas coordenadas x e y satisfazem essa equação de segundo grau, onde A, B e C não são todos nulos. A gente pode reescrever essa equação da forma matricial, que seria um vetor linha xy multiplicando uma matriz quadrada, em que a diagonal principal são os coeficientes de x quadrado e de y quadrado, é A e B, e na diagonal secundária é metade do termo que aparece com xy, que é o termo que mostra para a gente que tem uma rotação da cônica. Depois eu multiplico por uma coluna xy. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu chego nesses termos aqui, certo? Esses termos aqui, uma linha DE vezes o vetor coluna xy, eu chego nesses dois termos aqui. E esse f continua sendo o próprio f que está aqui. Então essa aqui é a forma matricial de representar essa equação aqui. Note que a matriz A é uma matriz simétrica. Lembrando, uma matriz simétrica é sempre ortogonalmente diagonalizável. E o polinômio resultante, né, é aquela primeira parte que eu mostrei, que a gente chama de forma quadrática no plano. O polinômio característico de A, para encontrar os autovalores, vai ser A menos lambda vezes B menos lambda menos C ao quadrado. O discriminante desse polinômio de segundo grau, reescrevendo isso aqui, se a gente abrir e juntar tudo, a gente chega nesse termo aqui, que é A menos B ao quadrado, mais 4C. Esse termo é sempre maior do que zero, né? Esse termo aqui é positivo, esse aqui é positivo. Então, se A é simétrica, A tem apenas autovalores reais. Se A é simétrica com autovalores distintos, A tem autovetores ortogonais e P representará uma base ortogonal. Se a gente normaliza esses autovetores, a gente vai ter uma base ortonormal e A vai ser ortogonalmente diagonalizável, que a gente tinha dito. Um vetor nessa base P, que eu estou expressando como VP, ele vai ser expresso como uma componente x' e y', certo? É um outro sistema de referência, não é mais xy, é x', y'. E ele pode ser levado para a base canônica, fazendo uma mudança de base da base P para a base canônica. E essa mudança de base, que a gente já viu, que é a mudança de base de uma base P para uma base C, que é a base canônica, é a própria matriz P, que representa a base P. Chamando xy de um vetor V, a gente tem que é o V transposto a V, e o meu V, a gente viu que é P vezes o meu vetor na base P. E como P é uma base ortonormal, a gente tem que a inversa de P é igual a transposta. Tendo isso e fazendo as substituições, a gente tem, substituindo aqui, V transposto vai ser P VP transposto, vezes A vezes P VP, que é o meu V. Isso fica como? É o produto das transpostas com a ordem invertida, né? A gente viu isso na propriedade de transpostas, vezes a matriz A vezes PVP. Certo. Só que a transposta de P também é inversa de P. Então aqui, esse termo aqui, fica P menos 1 AP. Só que P menos 1 AP é a minha matriz diagonal. Então, na verdade, fica como? Fica VP transposto vezes a matriz diagonal vezes o VP. Então, minha expressão fica da seguinte forma. Fica o meu novo vetor VP, né, que é x' e y', aqui é transposto, né, vezes a minha matriz diagonal, ou seja, com meus autovalores na diagonal principal, vezes meu vetor VP, que fazendo essa multiplicação fica apenas lambda1 x' ao quadrado mais lambda2 y' ao quadrado, que a gente chama de forma canônica quadrática, ou forma quadrática diagonalizada. Utilizando a mesma mudança de base que a gente fez para essa primeira parte, a gente pode fazer uma mudança de base nesse segundo vetor aqui. O meu vetor, que era apenas xy, né? Eu mudei uma base para ficar P vezes esse vetor aqui. Isso aqui é o meu vetor xy. P vezes esse vetor aqui me dá o vetor V, que é o xy. Então, se a gente substitui esse produto aqui, ó, a matriz linha DE por P, a gente chega em uma nova matriz D', E', e a gente consegue reescrever a nossa equação dessa forma aqui. Certo? Eu tenho o meu vetor transposto aqui, vezes a minha matriz diagonal com o vetor aqui, mais essa nova matriz D', E', vezes o meu vetor, mais F. Perceba que o F nunca mudou, o F continua o mesmo F.
e a nossa nova expressão vai ser essa aqui. Se a gente perceber, a gente não tem mais aquele termo xy, que mostra pra gente que é uma cônica rotacionada. Ou seja, que é a equação de uma cônica não rotacionada. Se d' e a' forem zero, a cônica estará centrada, ou com um vértice, no caso da parábola. Se eles não forem zero, a gente tem que fazer uma translação dos eixos x' e y', e a gente consegue uma cônica centrada na origem, ou com vértice na origem. Na hora que a gente for escolher a matriz P, a gente tem que lembrar que o determinante da matriz P, que é uma matriz ortogonal, pode ser mais 1 ou menos 1. Quando é mais 1, ele é apenas uma rotação do meu sistema de coordenadas. Quando ele é menos 1, ele é uma rotação e uma reflexão do meu sistema de coordenadas. Então a gente vai sempre procurar escolher o determinante mais 1 para a minha matriz P. Então, como que a gente faz isso? A gente escolhe a posição dos meus autovetores. A gente bota numa posição que deu determinante igual a 1. E agora, para finalizar essa aula, que é a última aula de conteúdo, tendo ainda os 3 exercícios dessa aula, a gente vai ver que a gente consegue identificar o tipo de cônica de maneira bem simples, verificando os autovalores da minha matriz A. Se depois que eu conseguir minha matriz diagonal, eu conseguir dois autovalores com o mesmo sinal, a gente tem uma elipse. Se a gente conseguiu os dois autovalores com sinais distintos, opostos, a gente vai ter uma hipérbole. E se um dos autovalores forem nulos, forem zero, a gente vai ter uma parábola. Isso vem da onde? Vem justamente do fato dos autovalores serem os coeficientes que multiplicam os termos quadráticos. Se os dois são iguais, a gente tem uma elipse. Se tem sinais diferentes, a gente tem uma hipérbole. Se um deles é zero, um desses termos quadráticos não vão estar aqui. Então vai ser uma parábola ou em y ou em x. Então aqui a gente vê que já no passo de encontrar os autovalores da matriz, a gente já sabe qual vai ser o tipo de cônica que a gente vai estar trabalhando. Então agora, para finalizar, vamos fazer os exercícios relativos a essa aula.